crê em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Comigo. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Ele ainda está cantando aqui. Está atrasado. Muito obrigado, irmão Luiz de Carvalho. Que honra é ter o irmão Luiz de Carvalho conosco aqui, enriquecendo ainda mais os nossos cultos. Glória a Deus. Talvez é o irmão que tem o maior número de CDs gravados, não é isso? Está mais tempo em atividade no mundo gospel. Mais de 40 anos. 60 anos. Muito mais de 40 anos. Glória a Deus. É uma honra tê-lo aqui. Irmãos, como é bênção estarmos juntos. Temos que fazer o nosso melhor. Infelizmente, estamos com uma equipe desfalcada hoje, né? O pastor tocou, cantou e o Augusto dirigiu o hino. Só Deus nas nossas vidas mesmo. Mas glória a Deus que está muito bom e estamos fazendo o nosso melhor ao Senhor e é muito bom louvarmos a Deus juntos. Isso me leva ao seguinte questionamento. Nós estamos no meio do feriado da Páscoa, que talvez nos tempos modernos tenha se tornado mais um feriado. A Páscoa aparentemente se tornou mais um feriado. Para alguns é mais do que um feriado, porque é um super feriado. Sexta-feira, vou viajar, vou para a praia, vou para o campo. Ainda mais nesse caso virou um super feriado, porque juntou com o dia 21 de abril, que será na segunda-feira. Então, as pessoas estão felizes. Talvez estejam mais felizes, nem tanto por causa da Páscoa, mas mais por causa do super feriado. Quem é que não gostaria uma sexta-feira de folga e uma segunda-feira de folga? Ai, que bênção. Gostaram tanto que nem vieram para a igreja. Misericórdia, né, irmãos? O pastor está hoje atacado. O que é isso, pastor? Irmãos, mas a ideia é que, infelizmente, talvez a Páscoa perdeu muito do grande sentido que ela tem para os cristãos, para o cristianismo.
Eu me pergunto, por que celebramos tanto outras festas? Celebramos tanto, até mesmo o Natal, que tem origem, teoricamente, ela está baseada no cristianismo. E o Natal é aquela grande festa. O Natal toca os nossos corações. O Natal nos deixa emotivos. Mas a Páscoa é mais um feriado. Mas não é isso que as Escrituras falam para nós. As Escrituras nos afirmam, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Se você não celebra a ressurreição, é inútil a sua fé. E a gente renega a ressurreição a mais um feriado. E a ressurreição se tornou mais um dia de descanso, ao invés de ser o cerne, o fundamento, a razão, a centralidade da nossa fé. Se voltarmos ao primeiro século, talvez a grande discussão que havia era: será que Cristo ressuscitou mesmo? Afinal, não eram poucos aqueles que alegavam que os apóstolos estavam inventando que Cristo tinha ressuscitado para não deixar morrer aquela expectativa messiânica. O Império Romano, os sacerdotes, o farisaísmo estavam alegando que Cristo não tinha ressuscitado, mas que a ressurreição era uma invenção dos cristãos e dos apóstolos. Hoje, no lado ocidental do globo terrestre, com a maioria cristã, a não ser para os ateus e para os teólogos liberais, a ressurreição em si não é mais tão discutida quanto a sua veracidade. É em pleno acordo que Cristo ressuscitou. É difícil achar um cristão ou alguém aqui no Brasil que discorde da ressurreição de Cristo, a não ser que essa pessoa seja ateu ou que tenha outra confissão religiosa. Essa não é a grande questão, se Cristo ressuscitou ou não. Mas eu vejo que a grande questão hoje é: qual é a importância da ressurreição para os nossos dias atuais? Talvez nós não duvidemos da ressurreição de Cristo hoje, mas ainda não entendemos qual é a importância da ressurreição para hoje. Para nós, a ressurreição é mais uma festa, ou é mais um feriado, ou é mais um dia. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, nos afirmam que a ressurreição é muito mais do que mais um feriado, é muito mais do que um simples evento histórico. E eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios 15, a partir do verso 12 ao 20. 1 Coríntios 15, do 12 ao 20. Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo e um pouco da importância dela para as nossas vidas. E diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Verso 15. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Verso 16. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão.
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Amém? Vamos orar. Pai, abençoa a Tua palavra, que ela seja viva em nossas vidas, que o Senhor me use como instrumento para pregar uma mensagem transformadora e que a Tua palavra fale aos nossos corações. Te agradecemos pelo privilégio de termos acesso às Escrituras e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos textos que Paulo fala sobre a ressurreição. Tem muita coisa para falar sobre esse texto. Não vai dar para falar aqui nos próximos 20 minutos. Mas eu quero abordar 2 aspectos da ressurreição de forma prática para as nossas vidas hoje. E afirmar para os irmãos que, mais do que um acontecimento histórico, a ressurreição de Cristo é a base fundamental para a vivência de uma nova vida pelo poder de Deus. E vejamos então 2 implicações práticas para a nossa vida hoje que a ressurreição traz para o nosso dia a dia, para o dia a dia do cristão. Em primeiro lugar, a ressurreição testifica o poder de Deus. Eu tenho estudado no mestrado de teologia, em outros cursos, que um dos grandes diferenciais do cristianismo para com as outras religiões é que, enquanto as outras religiões do mundo têm sim os seus profetas, têm os seus fundadores, têm até uma esperança messiânica, mas nenhuma dessas religiões acredita que o seu Messias ou que o seu fundador ressuscitou. Eles talvez creem na reencarnação. E a reencarnação não é bíblica. A reencarnação é a doutrina de que o Espírito reencarna novamente. Talvez outras confissões religiosas creiam na reencarnação. Mas nenhuma religião ou nenhum outro tipo de fé propaga de fato a ressurreição do seu fundador. Ou a ressurreição do seu grande Messias, do seu grande profeta. O cristianismo tem esse grande diferencial de propagar a ressurreição. Não só por isso o cristianismo é feito diferenciado, mas justamente por causa da ressurreição, existe então uma série de implicações, de comprovações, de aplicações práticas para o nosso dia a dia, por causa do poder da ressurreição. Se eu ler, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 18 a 20, nós leremos o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo como? Os irmãos conseguem ler aí? Esse poder Ele exerceu em Cristo de que forma? Ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 1, do verso 18 ao 20, está falando muitas coisas principais, importantes para a vida do cristão. Ele está falando aqui, por exemplo, da esperança, da iluminação dos olhos, a esperança para a qual Ele nos chamou. Paulo está falando sobre as gloriosas heranças, as riquezas da nossa gloriosa herança. Paulo está falando sobre a grandeza do poder de Deus que atua em nós. E ele está falando que tudo isso, a iluminação dos olhos, a esperança para a qual Ele nos chamou, a nossa gloriosa herança, a grandeza do seu poder para conosco, a atuação da sua poderosa força, esses 5 aspectos teológicos na vida do cristão, ele está defendendo
que estes 5 aspectos são comprovados através do mesmo poder que atuou na ressurreição de Cristo. Se eu creio que Cristo ressuscitou, eu tenho então a convicção de que o poder que atuou na ressurreição de Cristo é o poder que atua para a comprovação da minha herança nos santos, da minha vocação, da minha eleição, da iluminação dos meus olhos espirituais, do poder do Espírito de Deus que atua em minha vida. Se eu não creio na ressurreição, eu não tenho nenhum tipo de convicção, de comprovação de que Deus atua poderosamente na vida do crente. Os irmãos estão entendendo? Amém. E eu fui estudar o que é essa eleição. O que significa essa poderosa vocação que Deus tem para nós e que Deus comprovou que atua em nós através da ressurreição. A palavra vocação, que está escrito aí em Efésios 1,18, para a qual Ele os chamou. Chamar ou vocacionar vem do grego klesis. A palavra klesis em grego. A exegese desse termo nos dá o entendimento de que ela implica em alguns significados muito especiais. Por exemplo, Deus usa essa palavra para nos chamar à participação da sua missão por meio dos dons. A mesma palavra que se encontra em Romanos 11, 29, quando lemos que o Espírito de Deus capacita a sua igreja com dons. A palavra klesis é utilizada para demonstrar a sabedoria e a glória de Deus. 1 Coríntios 1, de 25 a 31. A palavra klesis, esse chamado que é comprovado pela ressurreição, é usado para o cumprimento de todo o bom propósito e obra de fé, conforme o texto de 2 Tessalonicenses. Em resumo, o dicionário anotado de Strong diz sobre esta vocação: é um chamado, um convite ao reino de Deus e aos seus privilégios, isto é, um chamado divino pelo qual os cristãos são apresentados aos privilégios do Evangelho. Ou seja, meus irmãos, por causa da ressurreição de Cristo, eu posso ter a convicção de que esse poder sobrenatural de Deus, este poder que atua para o cumprimento da sua missão, este poder que atua para que eu seja um cristão em santidade de vida, esse poder de Deus que atua no meu dia a dia, na minha vida diária, para que os seus dons sejam exercidos através de mim, é por causa da ressurreição que eu tenho a convicção de que eu posso viver plenamente essa vocação de Deus nos santos. Amém? Este poder que atua sobre o Filho de Deus, sobre aquele que crê em Deus, sobre o crente em Jesus Cristo, não há nenhum outro poder, senão o poder de ressurreição. O que é o poder da ressurreição, meus irmãos? É justamente o poder de dar nova vida àquilo que estava morto. Poder de ressurreição é o poder de conferir vida ao que estava morto. É o poder de transformação total da vida humana. É através do poder da ressurreição que a nossa vocação no céu é cumprida. É através do poder da ressurreição que um assassino pode se tornar doador de vida. É através do poder da ressurreição que um blasfemo pode se tornar um pregador da palavra de Deus. É através do poder da ressurreição que atua em todo crente que eu e você podemos viver em santidade de vida, em novidade de vida. Amém, irmãos? É através do poder da ressurreição que há vitória sobre o pecado. É através do poder da ressurreição que há vitória sobre aquilo que o ser humano não pode fazer. Aquilo que é impossível ao homem é totalmente possível para Deus. Amém? Nós temos a tendência de banalizar o poder do Evangelho, de minimizar o poder de Deus atuante. Quantas vezes nós duvidamos da capacitação de Deus, da obra de Deus em nossas vidas, e pensamos assim: mas eu não consigo fazer, eu não consigo evangelizar, tenho dificuldade, não consigo vencer tal situação na minha vida. Realmente, talvez, humanamente, você não consiga. Mas o poder da ressurreição atua sobre a sua vida. Amém?
Os irmãos estão entendendo? Meu Deus do céu. Viver o Evangelho, andar com Cristo, não é qualquer coisa. Não é como adotar um time de futebol para torcer. E muitos escolhem o time errado, né? Escolhem Corinthians, misericórdia. Não dá certo. Você ainda pode mudar. Glória a Deus, né? Tem esperança. Um time que já tem estádio. Dá para mudar. Eu tenho que falar hoje que os corintianos não estão aqui. Andar com Cristo não é qualquer coisa, como escolher um clube de futebol para torcer, como escolher uma nova roupa para se vestir. E às vezes a gente acha que andar com Cristo é isso. Ah, mudei de roupa, estou com Cristo. Não, agora eu estou torcendo para o time B, para o time A, B, C. Virei evangélico. Isso não é ser cristão. Andar com Cristo é viver sobre o poder transformador, radical da ressurreição. É o mesmo poder que dá vida a quem está morto. É um poder de transformação plena, completa, é algo radical. E é tão radical quanto é morrer e ressuscitar. Assim como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. O poder da ressurreição é o poder de morrer para poder reviver. Morrer para os hábitos, morrer para o pecado, morrer para as suas incapacidades, morrer para as suas limitações, permitir que este poder de nova vida atue a cada dia no teu coração. É o poder de Lucas, capítulo 9. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O poder da ressurreição é o poder de enfrentar a morte diária. E achamos que andar com Cristo é a mesma coisa que trocar de camiseta. Não é. Andar com Cristo é morrer todos os dias para ter uma nova vida a cada dia. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. O pastor está empolgado, está gritando hoje. Porque tem pouca gente. Quando tiver lotado, eu vou falar mais baixo. Trabalhe para ter mais pessoas aqui. Para o pastor gritar menos. Irmãos, John Stott escreve: o mesmo Deus que com poder sobrenatural ressuscitou Jesus da morte física, pode nos ressuscitar da morte espiritual. Sabemos que Ele pode nos ressuscitar porque sabemos que Ele ressuscitou a Jesus. Agora a nossa oração é que em todos os aspectos da nossa vida possamos conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Amém? Hoje à noite veremos sobre esse texto de Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, a participação de seus sofrimentos, a comunhão na sua morte e o poder da sua ressurreição. Não falte hoje à noite. Não fique comendo ovo de Páscoa, vai engordar. Venha hoje para a igreja. E você vai ouvir sobre o poder da ressurreição e o conhecimento de Cristo. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo que a ressurreição proporciona para nós novas perspectivas de vida. E aí eu pergunto para os irmãos: quais seriam as consequências de não crer na ressurreição? E se a ressurreição fosse apenas um conto inventado pelos discípulos? Bom, Paulo já disse: se é somente para esta vida, 1 Coríntios 15:19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Haviam várias consequências, existem várias consequências de se não crer em Cristo. Pelo menos 6 consequências dessas. Nós temos a consequência de que o Evangelho é inútil. Se Cristo não foi ressuscitado, o Evangelho é inútil,
confiar nele é inapropriado, o testemunho dos apóstolos é mentiroso, o conteúdo do Novo Testamento está em risco, a fé é vã, os pecados não podem ser perdoados. Mas eu quero citar um teólogo chamado Bruce Winter, que ele escreve o seguinte: se a fé cristã é mais uma panaceia desta vida, então, em face do custo de ser cristão, numa sociedade pluralista como Corinto, os cristãos eram as pessoas mais patéticas da face da terra. Entenderam? E aí você me pergunta, o que é panaceia? Panaceia é como um remédio, a grosso modo é como se fosse um remédio apenas sintomático, ou um remédio que não cura de fato a dor. Ele cura temporariamente, ele atua como uma espécie de analgésico. Se vocês quiserem mais informações, está aí o Dr. Eduardo, pode explicar bem. Ele sabe tudo sobre medicina, sobre Bíblia também. Mas o conceito aqui é, se a fé cristã é apenas para esta vida, é apenas para os problemas desta vida, é apenas para auxiliar você nos seus problemas diários, então você é patético. E muita gente vive o Evangelho como um mero solucionador de problemas diários. Você busca Cristo quando está com um probleminha. Está com um problema, vem para a igreja. Está precisando de um emprego novo, vem para a igreja. Está com alguma enfermidade na sua família, vou lá para a igreja buscar Deus. Está com alguma necessidade financeira, vou lá buscar Jesus. Jesus é uma panaceia desta vida para você. Jesus é um solucionador de problemas. Jesus não passa de alguém que você busca quando está em necessidade. Não que seja errado buscar Deus em necessidade. Mas a ressurreição nos mostra que ter Cristo, o Cristo ressurreto, é muito mais do que um remédio sintomático. É um remédio que cura a raiz do problema. Amém? Qual é o grande problema do ser humano? Tudo começa quando o pecado entra em Gênesis 3. E eu dei essa aula hoje para os alunos da Novas Doutrinas da Bíblia. O pecado entrou no mundo, na humanidade, em Gênesis 3. Uma das consequências do pecado foi: no dia em que comeres desses frutos, certamente, o que ia acontecer? Morrerão. A gente sabe que eles não morreram naquela hora imediata, mas a partir de então a morte entrou na humanidade. Teoricamente, o ser humano, então, teria sido criado para a eternidade. O ser humano não morria antes do pecado. O que acontecia com ele? Os que estiveram na minha classe hoje sabem o que acontecia com ele. Vivia eternamente. Uma das teorias é, se o ser humano não morria, quando chegava o tempo dele, ele era trasladado, que nem foi Enoque. Essa é uma teoria. Independente da teoria verdadeira ou não, a única verdade que sabemos é que o homem não foi criado para morrer. Amém? Estão entendendo? O ser humano foi criado para a eternidade. Veja o que diz aí Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus coloca no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Porque Deus cria o homem para não passar pela morte. A morte tem duas implicações: morte espiritual, segundo Romanos 3:23 e Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte.
A morte tem a implicação espiritual, que é a separação de Deus por causa do pecado. E a morte tem a implicação física, que é deixarmos de habitar aqui, de ter esse corpo, de morrer, que é morrer literalmente. Ora, se Deus nos criou para sermos eternos, Deus nos criou com pelo menos duas implicações, para nunca nos afastarmos de Deus e para termos a eternidade permanente em nossas vidas. Não passarmos pela dor da morte. Por que a gente sofre tanto quando alguém morre? Por que é tão dolorido a perda de alguém? Por que nós ficamos tão desesperados quando nos vemos face a face com a morte? E você já deve ter passado por essa experiência, talvez, de se encontrar numa situação em que você pensou que iria morrer. Já viveram isso? Sim? Achou que ia morrer? Como é que você ficou? Não ficou bem, não é verdade? O ser humano não foi criado para morrer, não sabe lidar com a morte. A morte é um grande problema do ser humano. A morte é uma grande dificuldade do ser humano. Quando Cristo ressuscita, Ele mostra para todos nós: eu tenho poder sobre o maior medo da humanidade. Amém? Eu sou todo poderoso contra tudo aquilo que te traz medo, que te traz temor, contra os seus pecados, contra aquilo que você não pode vencer, aquilo que você tem desespero. Eu, Jesus Cristo, venci a morte, ressuscitei, estou acima de tudo que traz pavor para a humanidade. E quando eu creio na ressurreição, e quando eu sei que Cristo ressuscitou, quando eu celebro a ressurreição, eu estou celebrando aquele que venceu todos os meus medos. Eu estou celebrando aquele que não apenas traz um remédio sintomático para atuar no simples sintoma da minha angústia eterna, mas eu celebro aquele que supre a minha sede constante. Porque você tem sede de algo, porque você foi criado para a eternidade. Enquanto você supre esta sede com uma cura, com a resolução de um problema financeiro, com a resolução de um problema emocional, de um problema amoroso, são sintomáticos. Mas você vai querer novas e novas curas. Cristo ressuscitou para trazer cura para a raiz do problema. Ele dá a eternidade para nós que estávamos mortos e angustiados por causa da morte. Amém? Jesus Cristo não é um remédio de sintomas. A ressurreição de Cristo é o remédio para o problema da raiz, a morte. Com Cristo você é plenamente satisfeito, porque Ele te dá eternidade contra aquilo que não te satisfaz. Se você crê na ressurreição, você crê nesse Senhor, que cura totalmente, que te faz viver a totalidade da vida, segundo o propósito original da criação. Se você crê neste Senhor Jesus Cristo, na ressurreição deste Deus verdadeiro, Ele é a razão da sua existência. Ele não é um mero solucionador de problemas. A ressurreição nos faz entender que os nossos dias na terra não são tudo que podemos viver. Os seus dias aqui na terra, por causa da ressurreição, são apenas o início da jornada. A maior prova radical do poder que atua de Deus nas nossas vidas é a ressurreição. Mais do que um evento histórico, é a razão pelo qual nos desprendemos desta vida, vivemos a partir da perspectiva da eternidade em nossos corações. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva sobre o poder da ressurreição, em direção à soberana vocação de Deus. Aquilo que Deus planejou para que você fosse, você pode ser, porque o poder que atuou na ressurreição de Cristo é o mesmo poder que atua hoje na sua vida. Amém? E viva compreendendo uma espiritualidade que é superior às coisas limitadas deste mundo. Porque a espiritualidade
que é trazida pela ressurreição está além de uma mera espiritualidade voltada para aquilo que você consegue aqui e agora, como um remédio sintomático. Crer na ressurreição é saber que Cristo atua na raiz, te traz poder para viver o que você tem que ser diante de Deus, e te dá razão de existência diante da sua sede incontável por causa da morte do pecado. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, nós vamos agradecer a Deus, caminhando para o encerramento desse culto. Pai, te agradecemos pelo privilégio de celebrarmos a Tua ressurreição em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque nós não somos um povo que crê num Deus morto ou num profeta que morreu. Nós não vivemos dependentes das limitações desta vida limitada e terrena. Muito obrigado porque como povo do Senhor, como remidos pelo sangue de Jesus Cristo, como aqueles que caminham sobre a nova aliança, que foi confirmada pela ressurreição do Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós não vivemos limitados àquilo que os nossos olhos enxergam carnalmente, mas o Senhor tem nos dado iluminação nos nossos olhos espirituais, para vivermos a Tua soberana vocação, para vivermos a herança dos santos, para vivermos todo o propósito e bom propósito que o Senhor planejou para nós, para exercermos os dons para a edificação da igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque através da ressurreição sabemos que este poder é vivo, é atuante, atua hoje em nós, atua dia a dia nas nossas vidas, nos traz vida a cada dia, nos permite morrer diariamente para nós mesmos, para que o Senhor viva em nós. Te agradecemos porque o Senhor nos faz ressurgir a cada dia, porque o Senhor ressurgiu ao terceiro dia, e porque o Senhor está vivo, porque o Senhor está vivo, nós temos razão de viver plenamente numa espiritualidade transformadora, realizadora, completa, plena, alegre e não apenas sintomática. Pai, nos ajude a viver nesta convicção de que o Senhor é completamente tudo que precisamos para viver em Ti, por Ti e para a Tua glória. Muito obrigado pela Tua ressurreição. Nós oramos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.